é uma dúvida do caderno. A dúvida é sobre o caderno 2. Bom, é que eu preciso. É que, sabe aquelas moedinhas lá de papel? Sim. Moedas de papel? Sim. Então, a gente pode brincar com elas agora? Pode. Você não deve ter assistido o dia da aula que eu falei que já podia. Eu assisti, é que eu não tinha certeza. É que eu não tinha certeza. Pode brincar com ela já, tá bom? Vamos lá? Começar? Páginas 114 e 115. A sua página vai ficar assim, porque você vai abrir ela toda de uma vez, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula de história. Na semana passada, eu deixei lá uma atividade com uma história. E aí eu perguntei o que vocês achavam que nós íamos estudar em história. E aí, alguns colegas responderam. O que você respondeu lá, Davi Elbert? Uau! História. História, não sei. O que, tia? O que você respondeu lá na história? Na história da aula de história. O que você respondeu? Você lembra? Que eu perguntei o que nós íamos estudar. Ah, tá. É aquele dos dias, Davi. Aquele que você respondeu. Tinha que uma você estava história de um menino. Tinha um menino lá. Aquele que você respondeu. Dia da semana. Mas é Isso, dia da semana. E você, Naira, o que você respondeu lá? Tia, eu acabei de chegar. Chegou agora? Lembra que semana passada eu deixei uma história chamada Um Dia Desses? E aí eu perguntei assim, depois que vocês ouvissem a história do João, era para você responder o que você achava que nós íamos estudar na aula de história. Lembra que você escreveu lá? Aham. O que você escreveu? Eu esqueci. Esqueceu? Mas a história do João fala sobre os dias da semana. Mas não vamos estudar só sobre os dias da semana. Nós vamos falar sobre tudo. Página 114 de história. Boa tarde, Heitor. Então, nós vamos falar sobre os dias da semana. Ok. Os dias da semana. E sobre o tempo que nós vamos falar. Vamos primeiro observar essa imagem, ó. Tem uma menina com a mochila, parece que ela está de uniforme. Então, ela está aqui, ó, com a sua mochila e o seu material. A mãe com a sua maleta de trabalho. As crianças brincando, o pai olhando as crianças, um vovô lendo o jornal. Isso aqui parece ser o dia dessa família. Ó. A filha está indo estudar, a mãe trabalhar, o pai está ficando com as crianças e o vovô está curtindo ali, ó, lendo o seu jornalzinho. Agora nós vamos lá no anexo 1, lá do seu livro de história, e você vai recortar. O anexo 1 está lá na página 150, deixa eu ver aqui. 67. Ô, tia. Oi. Sabe qual é o pior? É que eu já tava no anexo 1 esperando para ver se era Isso. Você tava no negócio. É esse mesmo. Então, você vai recortar essa página toda. Quando eu vejo negócio branco é porque tem que ir em anexo. Isso mesmo. Muito bem. E aí, você vai recortar um relógio. Tia. A última página do livro. Fica mais fácil, ó. A última folha do livro. Tia. Oi. Qual livro? História. E aí, ó, você vai encaixar o relógio de parede.
Depois, o calendário. O calendário tá ali, ó, perto do papai. Tia, eu achei que você não tá falando porque tava todo silêncio. É porque eu estava pegando o calendário. E por último, a ampulheta. A ampulheta está ali. Eu não tenho livro de história. Ah, problema é seu. O livro de história é o caderno Mesmo de português, você estava agora com o livro de português, é o mesmo. Nós estávamos na aula de português, é no mesmo livro. Pronto. Tirei as minhas. Oi. Tia, eu não Oi, posso Davi. pegar o carro porque eu fui puxando da minha mãe saiu porque meu pai teve um médico. Aí minha mãe saiu com o telefone e eu não achei. Aí eu não podia entrar na aula. Ok. Então, ó, todos esses instrumentos medem uma coisa, tanto o relógio, a ampulheta, o calendário. Você sabe, Júlia, o que esses desenhos aí, o relógio, a ampulheta e o calendário, eles medem o quê? O que vocês acham que eles medem, Júlia? O que você acha que ele mede? A hora e o dia. A hora e o dia. Sim, um mede a hora, o outro mede o dia. Mas todos eles medem uma coisa só também. Alguém sabe? E eu não tô achando a página. 114. Pede ajuda. Fala, Sofia. Não queria falar nada. Ah, porque você ligou o microfone. Alguém sabe aí, primeiro ano? O que Tia. todos eles medem? O quê? O tempo. O tempo. Isso mesmo, Maria Alice. Muito bem. Porque o relógio tem as horas marcadas nele, então mede o tempo. A ampulheta, mesma coisa, mede tempo. O Isso. calendário mede os dias, mede tempo. Isso, todos eles medem o tempo. Então, ó, lá na história do João, sobre os dias da semana, era o tempo que nós vamos falar. Então, ó, os dias da semana faz parte do tempo, o relógio, a ampulheta, todos, o calendário, né, com os dias da semana, o mês, o ano, tudo isso mede o tempo. Então, nós vamos falar nessa nova unidade, a unidade 3, sobre o tempo. E logo aí, quando você vira, nós vamos conhecer um poema. Mas eu vou esperar um pouquinho para a cola de todo mundo dar tempo de secar um pouco, para não colar uma página na outra. Eu tinha uma chegada agora só por causa que a bateria do computador tinha acabado. Tá, joia. Então, você vai colar lá, ó, a página 114, 115. O relógio, a ampulheta e o calendário. Anexo. O anexo é a última folha do livro. Página 167. A última folha. Agora eu me entendi. A última folha. Última página. Tia, você que parou de falar ou você que Eu estou esperando os amigos. A Emanuele mesmo ainda está começando.
Tia, escolar Oi, mesmo. Sofia. 114 e 115. Ela está aí na sua tela. Tia, posso ir no banheiro? Pode. Tia, Oi, Sofia. eu já tinha recortado e colado já faz um tempão. É, moça. Tá bom, então vira aí para a página 116. Vamos lá? Tá terminando, Emanuele? Terminei, tia. Terminou? A Emanuele, que ela chegou depois. É por isso que eu tô perguntando se ela terminou, porque ela chegou depois. Tia, Oi, Paula. eu não sei, eu não tô tendo help. É, mas aí você precisa chamar a mamãe, né? Não tem jeito de te ajudar do lado de cá a encontrar a página. Coisas. Ela tem que fazer ela ir dormir, que a minha irmãzinha é bebê, e tem que ir lá atender a porta da minha tia Kelly. Oi, Malu! E alguém já abriu a porta. Estúpido, Malu, nossa! Jesus Cristo. Vamos lá, então, ó. Página 116, o tempo. Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano, tempo da vida. Será que horas são agora? Que dia da semana? De que mês e de que ano? Ah, tempo que passa e que não pode parar. Podia esperar um pouco e ir mais devagar. Lá na plataforma tem uma atividade que você vai fazer sobre esse poema. Se não tiver... Eu acabei de fazer, eu postei um vídeo. Ah, então tá bom, vou ver daqui a pouco. Se você não tiver como imprimir, não tem problema. É só você colocar as perguntas lá no seu caderno de história. Está muito fácil, não tá, Davi? Não tá, Davi Elbert? Fácil? Tá fácil. Tá fácil, não tá? Então, ó, o instrumento que marca o tempo apresentado no poema. Qual que é o instrumento no poema? Nós falamos de vários lá na outra página, da ampulheta, do calendário, mas no poema que eu acabei de ler, qual é o instrumento que marca o tempo, Enzo Miguel? Que página, tia? A próxima, 116. Ah, tá. Qual que é o instrumento que marca o tempo, Sofia? Que eu acabei de ler no poema. Relógio. Relógio. Aqui no poema, então nós vamos marcar aí. Pode escolher o lápis que você quiser. Para você, se eu achar o lápis aqui, para você circular. Então aqui, ó, a palavra só uma vez, ela aparece mais vezes. Marca aí relógio. Tia, Oi. eu acho que eu acordei primeiro que eu sei que os colegas, sabe por quê? Eu acordei às 6 horas da manhã. Eu acordo todo dia às 6 horas, sabia? Então você acordou junto. Então vamos lá, marca aí o relógio para você não esquecer. Oi, Sofia. O papai também sempre acorda às 6 horas. 6 horas, né? Muito bom. Então marca aí o relógio para você não esquecer. Agora eu quero saber quais são os instrumentos que você usa, Davi Mendes. Qual é o instrumento que você usa para medir o tempo? Pode, da cor que você quiser. Qual é o instrumento que você usa, Davi Mendes, para medir o tempo? Você.
Qual que você usa? Relógio. Relógio? Você tem um relógio para usar no braço? Tenho. Tem, muito bem. Comprou na loja. Comprou? Que legal, hein? Então, ó, existem muitas crianças que têm relógio e marca o tempo. Quem aí em casa tem calendário? Pode ser na parede, na mesa, que tem lá a Júlia lá, ó. A Júlia tá levantando o bracinho. Então, na casa da Júlia tem calendário. Da Naira também, Naira? Você tá levantando o braço? Da Tem minha da também tem. Na minha Emanuele, isso. Calendário, a Maria Alice. Então, ó, agora um diferente. Quem aí que tem ampulheta em casa? Ah lá, a Júlia tá mostrando o calendário dela. Quem aí tem ampulheta? Que é aquela da areia. Oi, Malu. Eu acordo cedo pra fazer inglês. Isso, muito bem. Mas você não pensa em tanto. Muito bem. Quem aí tem... Muito bem, Malu. Quem aí tem ampulheta? Sim, eu já Ok, primeiro ano. Eu estou fazendo uma pergunta. Alguém aí tem ampulheta? Que é aquele da areia, igual estava aqui, ó, na outra página? A ampulheta, ela foi criada há muitos anos para medir o tempo. Ela foi usada para medir o tempo. E aí, foi como se fosse o primeiro relógio. Antes as pessoas mediam pelo sol, sabia? Sabia quantas horas era pelo sol? Quando o sol ficava na posição, e aí eles imaginavam, o sol de manhã, ele está bem baixo. Depois, no meio-dia, o sol está bem alto. Então, as pessoas olhavam para o sol para medir. Depois, elas criaram a ampulheta. E só depois de muito tempo que apareceu o relógio. Agora não vai falar, eu vou terminar de explicar, tá bom? Então, ó, as pessoas organizam e planejam suas atividades, marcando e contando o tempo. Os primeiros povos já marcavam a passagem do tempo, observando a natureza, que eu acabei de falar, com o sol. A partir dessa observação, eles começaram a identificar qual era o melhor período para caçar, para pescar, para plantar, para colher. Depois começaram a dividir as horas. Então, ó, quando não existia relógio, precisava analisar o tempo. Por exemplo, se fosse um período de muito sol e não tivesse quase nada de chuva, não era a época para plantar, porque senão as plantas não iam crescer. Então, eles precisavam observar o tempo. Depois que eles aprenderam a observar o tempo, eles começaram a dividir o tempo em horas. Então, primeiro é em horas, depois em dias, depois em meses e, por último, em ano. Fala, Enzo Miguel, o que você queria falar? Bom, aqui, meu pai, aqui na minha casa eu não tenho nem ampulheta, nem um calendário. Só tem, o meu pai só tem, meu pai só tem relógio no braço. Sabia que todo mundo tem calendário? No computador, no celular. No celular, Enzo, e no computador tem um calendário. E aí ele fica no canto, no computador ele fica no cantinho, junto com a hora, e no celular ele pode chamar agenda ou calendário. Pode ser que na sua casa não tem de papel, né? De ficar na parede, de ficar na mesa. Mas no nosso telefone, no nosso computador, tem o calendário. Agora você vai... Oi? Quantas aulas? Quantas horas? Quantas aulas? Nós só temos 3 aulas. Essa é a última aula. Primeiro foi inglês, português, agora história. Oi, A gente não tem 3 aulas, a gente só tem 2 aulas agora. Porque as 2 últimas são história e português.
História em português. Isso mesmo, muito bem. Você, ó, está com o horário na ponta da língua. Você vai virar aí na página Não, é porque 117. eu tô vendo aqui do lado, eu apertei no xizão que ficava todos os colegas e você no canto, aí eu Muito bem. 15 horas e 30, era 33, agora virou 34 minutos. Isso mesmo. Agora você vai virar para a página 117, que nós vamos conhecer um outro texto. E nesse texto nós vamos marcar. Você vai, olha, vai marcar da cor que você quiser, tá bom? Primeiro eu vou ler, depois nós vamos marcar. Na antiguidade, as pessoas mediam o tempo olhando para o céu. Elas viam o sol nascer e se pôr e a lua crescer até ficar cheia. Também percebiam a mudança na posição das estrelas e dos planetas. Além disso, notavam que os dias ficavam mais curtos e mais longos, conforme as estações. Então, ó, depois que eles aprenderam a medir em horas, em dia, em meses, nós descobrimos que nós temos estações. Nós temos 4 estações. Nós vamos, no dia 22 desse mês, entrar na estação chamada primavera. Agora, hoje, nós estamos na estação inverno. Por isso que fez frio esse tempo todo. Agora já está chegando na primavera. Aí não faz mais frio, né? Então, no dia 22 de setembro, daqui uns dias, daqui 20 dias, né? Porque hoje é dia 2. 20 mais 2, 22. Daqui 20 dias, nós vamos começar a estação da primavera. Então, aí, ó, eles descobriram que nós temos estações. A primavera, que começa agora. Depois o verão, que é quando nós estamos de férias. Depois o outono. E o inverno, que nós estamos nele agora. Criaram calendários para acompanhar a passagem dos dias. Inventaram uma forma de marcar as horas, o relógio do sol. O relógio do sol foi o primeiro relógio que projetava a sombra e movia conforme o dia passava. Depois disso, muitos tipos de relógio foram desenvolvidos em várias partes do mundo. Então, agora nós vamos marcar aí da cor que você quiser quais foram os instrumentos criados pelos seres humanos. Então, nós vamos marcar aí, ó. Eles criaram, o ser humano criou de medir o tempo, que tem no texto o calendário. Ele está aqui, ó. Calendário e o relógio. Se você quiser, porque são dois, ó, 2 instrumentos. Se você quiser marcar também relógio do sol, pode. Mas o relógio do sol entra no relógio aqui também. Por que você acha que é importante marcar o tempo? Será que se nós vivêssemos hoje sem relógio, sem calendário, sem dias das semanas, fala, Davi Elbert, ia dar certo? Você acha que ia ser melhor ficar sem calendário, sem relógio? Você acha que ia ser melhor? Não. Não, por que você acha que não? Porque não ia ver o tempo. Ia ficar perdido? Não ia ver as horas. Você não ia saber que dia que é, qual dia que ia ser. Lembra da história da Lúcia Lavoie? Já acabei. Não precisa avisar, tá bom? Lembra da história da Lúcia Lavoie? Acho que foi a primeira história que eu contei na aula online. Da Lúcia, que era uma lesma, que ela chegava atrasada. Ah lá, a Naira tá lembrando.
chegava atrasada. Não lembra? Lembra? Já faz E aí, ela leva, faz muito tempo, acho que foi a primeira história. E aí, ela levava muitos dias para chegar. E aí, quando ela chegava, a festa já tinha acabado, o bebê já tinha nascido, que ela foi visitar o bebê de uma amiga dela, o bebê já estava fazendo quase que 1 ano, de tanto que ela demorou. Ele já nem era mais bebezinho. Então, se a Lúcia conseguisse entender o tempo, ela não ia viver atrasada, né? Sem saber das coisas. Então, o tempo é muito importante nós sabermos marcar, né? Hoje mesmo é quarta-feira. Quantos dias tem a semana, Augusto? Quantos dias tem na semana? Augusto? Ih, o Augusto não tá ouvindo a gente, não. Tia, eu sei. Pode falar, Enzo. Quantos Eu também sei, tia. 7 dias. dias? E quais são eles? Fala aí quais são os dias. Fala, Emanuele, então. Quais são Os dias. os dias. Segunda, terça, começa com domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Domingo, e o último é sábado. Isso mesmo, o dia da semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Não, mas quando que acaba? É no sábado. É, Isso mesmo. Então, ó, domingo é o primeiro e sábado é o último. Então, é domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Tinha até uma musiquinha, vocês lembram? 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, a outra logo vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado. Que bom. Deu até para esquecer ela, né? Então, ó, você vai virar para a página 118. na música você errou, porque você falou. Depois vem você falou quinta e depois Faltou a sábado. sexta? Então, faltou, olha, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. Então, você vai marcar aí com um X. Na sua casa, quais são os relógios que tem? Tem o relógio de pulso, que é esse que você coloca no braço, você vai marcar um X aqui. Tem o relógio despertador, eu tinha hoje, não tem mais, nem lá na casa da minha mãe tem. Eu tinha um relógio igualzinho a esse azul. Ele é um despertador, ele bate que trim. Se você tem na sua casa, é o relógio de corda. Você tinha que dar corda nele. E aí ele funcionava. Então, se você tem esse relógio aqui, você vai marcar um X. Se na sua casa tem o relógio do celular, porque o nosso telefone, o nosso celular tem relógio. E aí você vai marcar um X. Esse relógio aqui é o relógio de bolso. As pessoas, os homens, usavam antigamente nos paletós dos ternos. E ele era um relógio que tem uma cordinha que ficava amarrado lá no cinto da calça e aí colocava no bolso. Esse é o relógio de bolso. Então, você vai marcar aí, ó. Quem tem relógio de colocar no pulso, no braço, relógio de corda, que é esse aqui, despertador, celular e relógio de bolso. Pode marcar aí. Eu só tenho o primeiro e o terceiro, porque meu pai usa celular. Minha irmã estava falando aqui quando eu estava escutando. Espera aí, fala Augusto. Qual é para marcar? Minha irmã estava falando. Você vai marcar aquele que tem na sua casa. Qual? O que tiver na sua casa. Tá Só o bom. que tem na sua casa.
Fala, Daniela. Falta 3 dias pro aniversário do meu avô. É dia Ai, 5. que delícia. Fala, É dia Isaac. Depois você me lembra para dar feliz aniversário. A aula acabou? Não. Olha nós aqui na aula. Como é que ela acabou? Uai, rapaz. Tia! Agora nós vamos fazer a última página. Oi? Na minha casa tem 2 coisas. Isso, a maioria tem o relógio de pulso, que é o de colocar no braço, e o celular. Agora nós vamos para a nossa última página, combinado? Os relógios, lembra que eu falei lá nas outras páginas que tinha o relógio do sol? Esse aí é o relógio do sol, esse primeiro desenho, ó. Ele fica, tá vendo aí que está fazendo uma sombra? Essa sombra aí do sol, essa aqui, ó, deixa eu ligar o laser aí para mostrar. Essa sombra aqui, ó. Você está vendo aqui, ó? Isso aqui é a sombra. Esse aqui é um ferro, mas essa aqui, ó, é a sombra do sol. E aí, ela ia andando de acordo com o sol. Esses números aqui são os números romanos. Depois, vocês vão aprender eles. São os números lá na Roma. E aí, eles são diferentes. Ele não é assim, ó, como nós fazemos. Por exemplo, ó, o número 1 nosso, ele é um pauzinho assim, ó. Esse é o número 1 romano. O número 5 nosso é assim. O romano é uma letra V com 2 tracinhos. Então, esses números que estão aqui, ó, que parecem mais letras, são os números romanos. E aí tem assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? Esses são os números romanos. Então, ó, os relógios atuais medem as horas, os minutos e os segundos com precisão, ou seja, certa, sem errar. Mas antigamente não era assim, né? Nós já falamos que não era assim. Agora você vai conhecer alguns instrumentos criados ao longo da história. Então, primeiro... Tia, posso ir no banheiro? Pode. Relógio do sol, que é esse daí, ó. Mede a passagem do tempo, observando a posição do sol. À medida que o sol vai andando, a linha da sombra vai andando também. Outro relógio criado foi a ampulheta, o relógio de areia. Ele marca o tempo pela quantidade de areia que cai de um lado para o outro. Então, ó, tem ampulheta de vários tamanhos. Tem ampulhetas de segundos, de minutos. Então, depende do tamanho da ampulheta. Quanto mais areia tem e menor é o buraquinho, mais tempo ela vai marcar. Quanto menor é a ampulheta, menos tempo ela vai marcar. E aí você vira de um lado para o outro. Oi? O último é o relógio de vela. Olha que interessante o relógio de vela. A vela, ela demora para queimar. Demora? Esse aqui é muito antigo, o relógio de vela. A vela demora muito para queimar. Oi. Oi, Sofia. Quantas páginas faltam? Essa é a última. Acho que você não deve ter escutado quando eu falei. Essa é a última. Então, ó, o relógio de vela marca o tempo na medida que a vela está queimando. Tá vendo que ele tem uns risquinhos? Então, ó, quando a vela, a luz da vela chega nesse risquinho, é um tempo. Os seres humanos... Oi, Pedro. Eu posso ir no banho? Eu posso beber água? Os seres humanos também criaram um calendário como uma das formas de marcar o tempo. Ó, só vira aí, mas nós não vamos fazer, tá? Só para você virar aí para ver.
um calendário. Tá vendo? Tem do dia 1 ao dia 31. Oi, Maria. O relógio vela dá pra fazer em casa? Dá pra você fazer em casa. Só você olhar lá na internet quantos centímetros. Você vai precisar de uma régua para você marcar as linhas. Mas aí eu não sei quantos centímetros são. Só você olhar lá na internet. E aí você vai conseguir fazer um relógio de vela. Tá bom? Então, ó, vira aí só para você ver na próxima página o calendário. E aí o calendário, todos os meses vocês acham que tem 31 dias? Igual está esse calendário daí? Não tem. Tem mês que tem 28 dias, como o mês de fevereiro. O mês que nós estamos agora, o mês de setembro, não tem 31 dias. Ele vai terminar no dia 30. O mês que nós estávamos, na segunda-feira, nós estávamos no mês de agosto. Ele tinha 31 dias no mês de agosto. Tanto é que segunda-feira foi dia 31. Então, ó, é diferente. Cada mês tem a sua quantidade de dia. O menor mês tem 28 e o maior mês tem 31. Então, ó, lá na plataforma, você vai fazer a atividade sobre o poema do tempo. Se não tiver como imprimir, não tem problema, pode usar o caderno. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Hoje é o aniversário do meu avô e dia 11 de setembro é o dia do aniversário da minha irmã. Então, manda um beijo pro seu avô, viu? Fala com ele que eu mandei feliz aniversário. Que Deus abençoe ele. Tá bom? Oi, Augusto. Espera aí que o Augusto tá falando. Fala de novo, Augusto. Amanhã é aniversário do meu irmão. Amanhã a gente dá parabéns pra ele, tá? Você me lembra. Tá bom. Bom? Fala, Benício. Hoje é aniversário do meu irmão. Ai, gente, parabéns, Bernardo. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Fala, Naira. Faltam 9 dias pro aniversário da minha prima. Nossa, já vai fazer um ano, Naira. Passa rápido, né? Então, ó, primeiro ano, a nossa aula terminou aqui. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.